Eu quero abrir a palavra de Deus nessa hora com os meus irmãos, no texto que o nosso pastor já leu, primeira carta de Paulo aos Coríntios. Vamos ler capítulo 2, e quero ler apenas os 2 primeiros versículos. A leitura lida foi os 5 primeiros versículos, mas quero destacar os 2 primeiros versículos desse texto. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 1 e 2, a palavra de Deus nos diz assim: Irmãos, quando estive com vocês, anunciando-lhes o mistério de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Meus irmãos, a cena do Calvário, a cena da cruz de Cristo, ela é sempre rememorada, sempre revolvida, toda vez que nós cercamos a mesa do Senhor. E o Senhor me levou a esse texto, a esta palavra sobre Jesus Cristo, o crucificado. Quando eu li esse texto, meus irmãos, nessa percepção que Deus me deu, saltou aos meus olhos uma ideia, e eu queria que você pensasse comigo. Imagine sua vida retratada em imagens. Imagine você numa mesa grande, com toda a sua vida em fotografias. E essas fotografias retratando os diferentes momentos da sua vida, desde o seu nascimento, seu crescimento, adolescência, juventude, aqueles casados, seu casamento, os primeiros filhos. Imagine centenas de fotografias numa mesa, retratando a sua vida e a sua história. Agora imagine você olhando para essas fotografias e escolhendo uma imagem dessa, que retrate você, que diga quem você é. Imagine você precisando mandar uma foto da sua vida e de quem você é para um lugar distante que não lhe conhece. E você não tem a opção de mandar um filme, mais de uma imagem. Você pode mandar apenas uma imagem. Qual seria essa imagem que você mandaria? Todos esses retratos falando da sua história, as diversas cenas da sua história. Qual seria a imagem que você tiraria, destacaria e mandaria como sendo retrato fiel de quem você é? Do que você gostaria que as pessoas soubessem sobre você? Agora eu quero olhar para Jesus. Imagine a vida de Jesus em retratos. A vida de Jesus dividida em muitas imagens. Essas imagens, elas estão no Novo Testamento. A gente gosta delas. A gente gosta da imagem, por exemplo, do menino lá na manjedoura. Aliás, está chegando o dia e os quadros, as pinturas retratam isso, aquela cena tão modesta, mas ao mesmo tempo tão sagrada. Envolta os animais, sua mãe, seu pai, os pastores ali, os reis magos visitando. Imagine talvez a cena de Jesus sendo batizado, o Espírito Santo descendo sobre ele. Essa imagem é muito viva, todo mundo conhece. Imagine Jesus demonstrando poder em grandes milagres. Grandes pintores como Rembrandt descreveu algumas dessas imagens, como por exemplo, o momento em que Jesus está acalmando tempestade, o seu grande poder sobre a natureza. Imagine Jesus abraçado com as crianças. Essa imagem existe também. Ele era querido das crianças, as crianças gostavam de estar perto dele. Imagine ele sentado na relva do campo, muita gente à sua volta, ouvindo ele. Essa cena existe. E ele falando, e aquela multidão atenta, ouvindo como que admirada, sem querer perder nada daquela cena. Imagine Jesus, domingo da ressurreição, sentado numa pedra, já ressuscitado, a pedra removida, o túmulo lá, os lençóis dobrados. Imagine a cena, ele indo ao céu. Essa cena existe em imagens, em retratos, em pinturas. As nuvens o encobrindo, aqueles homens olhando num misto de saudade e admiração.
Paulo tem a opção e a oportunidade de retratar Jesus numa imagem. E ele escolhe, talvez a que nenhum de nós escolhesse. Ele escolhe a pior imagem da história de Jesus para retratar Jesus numa cidade que era por natureza competitiva no tocante à imagem. Corinto, a cidade dessa igreja, é uma cidade que está em ebulição o tempo todo. Os egos competem em torno das grandes e importantes escolas filosóficas daquele tempo, dos nomes, dos mestres e dos sábios. Aquilo é tão presente, tão real naquela igreja, que chega a influenciar a igreja, de maneira que quando Paulo sabe, essa igreja está totalmente partidarizada, e vivendo e bebendo dessa cultura de competição e disputa, e agora se dividindo entre os seus pastores, cada um escolhendo o seu, cada um escolhendo o seu líder, e era muito daquela realidade de Corinto, que se dividia nos grandes debates, nos grandes conflitos de ideias, em que mestres e sábios disputavam quem tinha a melhor retórica, quem tinha um argumento mais lógico, mais convincente. Jesus chega nessa praça também, e ele chega trazido por Paulo, e Paulo trazendo Jesus, não traz Jesus a partir de nenhuma dessas cenas que tornaria Jesus naturalmente competitivo ali. Por exemplo, Jesus foi um grande sábio, ele foi um admirável sábio, mesmo seus mais terríveis algozes inimigos reconheceram. Ele era um homem de grande sabedoria, um mestre por excelência. Paulo tinha essa opção. Paulo tinha a opção de retratá-lo como Deus, como um Deus todo-poderoso e que manifestou poder e milagres que só Deus faz no ministério de Jesus por diversas vezes, por diversas situações. Mas quando ele decide retratar Jesus em Corinto, ele escolhe a fotografia da sexta-feira. Ele escolhe o momento que mais expõe Jesus. A cena, gente, é terrível. Ninguém gosta de ser fotografado de surpresa. Sabe, aquela foto que você sai torto, desajeitado. E aí você deleta essa foto, ela não serve. Essa é a foto da sexta-feira. É a foto que ninguém quer ver. Porque é a cena do homem, gente, numa cruz, ensanguentado, agonizando, desfigurado, desnudo. Não há beleza, não há nada a que se admire nesse homem. E aí Paulo diz: quando eu estive diante de vocês e tive a oportunidade de apresentar Jesus, eu escolhi uma fotografia. Eu escolhi a fotografia da sexta-feira. O Cristo que eu apresentei a vocês foi o Cristo, o crucificado. Foi a cena dele no Calvário. E isso me impressiona, meus irmãos. Primeiro porque Paulo, ele não tenta embelezar Jesus. Ele não tenta suavizar sua imagem, sua mensagem. Ele não tenta fazê-lo concorrer com aquelas correntes filosóficas, talvez à altura esperada e imaginada pelo um grego, pelo um romano. E aí o meu temor é que nós, diferente de Paulo, estejamos tentando suavizar essa imagem. A minha impressão é que muitas vertentes e ramificações do cristianismo não gostam dessa fotografia de sexta-feira. Ela não é bonita de encarar. E talvez um dos mais sérios problemas que temos vivido é o problema de ocultar esta fotografia. Tanto é que no nosso esforço de fazer Jesus admirável, a gente já fez dele o maior psicólogo que existiu. A gente já fez dele o mais importante sábio. A gente já fez dele um mártir, já fez dele um grande exemplo de amor, de generosidade. A gente já deu causas sociais para ele. A gente já deu a Cristo uma série de atribuições e todas elas buscam de maneira inconsciente tirá-lo da sexta-feira e ocultar a cena da sexta-feira. Mas não devíamos fazer isso.
Eu gosto de uma frase de um grande pastor chamado Timothy Keller, que morreu há pouco tempo. Ele disse: Jesus não foi apenas um cara legal que fez o bem no mundo. Você não crucifica caras legais. Você crucifica ameaças. Essa imagem não casa bem, sobretudo com a cena dura e cruel da cruz. E quando o Senhor me levou esse texto, a opção que Paulo faz de retratar a sexta-feira e o Cristo crucificado, o Senhor me fez ver que a Santa Ceia é um ato de providência dele, para que esta memória nunca seja apagada de nós. Talvez facilmente nos esqueceríamos quem é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Mas por divina providência, Cristo estabeleceu um rito sagrado e singelo, em que um pão é partido e um vinho é compartilhado. E sempre que isso acontece, nós estamos diante da fotografia de sexta-feira. O Cristo, o crucificado, está sendo lembrado e recordado. E não há vergonha nisso. Não há nenhum problema de lembrar desta forma. E é importante a gente saber disso, para a gente considerar que a morte de Cristo na cruz não foi uma fatalidade, gente. Não foi um acidente. Os estudiosos dizem que Roma tinha pelo menos 8 formas distintas de executar um homem. Ele poderia ter morrido de outras maneiras. Mas a morte da cruz não é apenas uma fatalidade, não é uma casualidade. A morte da cruz foi planejada, foi estabelecida pela Trindade, antes mesmo que o mundo existisse. Quando Jesus está no meio dos discípulos, ele já começa a evocar a imagem da cruz, mesmo sem ter chegado lá. Você vê nos seus primeiros discursos, por exemplo, ele falando com Nicodemos, ele se referindo a si e se comparando à serpente de Moisés, dizendo: assim como a serpente foi levantada, importa que o Filho do Homem também seja levantado. Ele sabia da cruz. Foi Jesus que trouxe a cruz para a sua mensagem. Por exemplo, ele caminhando com os discípulos, ele disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Ele podia dizer muitas outras coisas, mas foi ele que trouxe o tema da cruz já para o seu ministério, para o seu sermão, para a sua jornada com os seus seguidores. Portanto, não é acidente, a cruz foi escolhida, e por divina soberania de Deus, escolhida para ser o tipo de morte que o Filho de Deus morreria naquela sexta-feira. Tinha razões para isso. A cruz retratava a maldição da lei, gente, que recaía sobre quem era pendurado no madeiro, conforme Deuteronômio, capítulo 21, versículo 22 e 23. Afinal, a missão de Cristo morrer era a missão de levar sobre si a nossa maldição. Portanto, ser hasteado e exposto à vergonha era ser considerado maldito, como a lei dizia. Mas a cruz também, como o pior tipo de morte, a mais vergonhosa, a aviltante, a mais desprezível das mortes, era a única que batia e coincidia com a descrição do sofrimento do servo sofredor, conforme sabemos em Isaías 53. Portanto, ele tinha que morrer, e a morte era a morte de cruz. Nós estamos falando do Cristo crucificado. E eu tenho que falar disso nesta noite, porque esse é o tema da nossa mensagem, meus irmãos. Essa é a fotografia que carregamos pelo mundo, sem nenhum constrangimento e sem nenhuma vergonha. O nosso Cristo morreu numa cruz. O nosso Salvador morreu numa cruz. Que todos ouçam por todos os lugares: nós servimos e adoramos o crucificado. Se alguém aqui esta noite confirma isso, por favor, levante sua mão e glorifique a Ele, porque Ele está aqui nesta noite. Aleluia. Aleluia. Não me venha maquiar Jesus. Não me venha querer fazê-lo mais bonito para alguém, permitir que ele ocupe um lugar na mesa das discussões desse mundo. Ele é o crucificado e
ponto. Está acabado. Esta é a imagem que temos a retratar sobre ele. Mas tem um motivo. Se não foi um acidente, pastor, porque morrer dessa forma? Porque é a pior das mortes. Porque tanta humilhação? Porque tanta vergonha? Porque que Deus leva o seu filho ao extremo do sofrimento? Já não bastava morrer, é preciso ser humilhado como foi. Já não bastava morrer, era preciso ter sido desprezado como foi. Já não bastava morrer, era preciso morrer com requinte de crueldade, sendo negado, sendo traído por quem ele amou e cuidou. Já não bastava morrer, era preciso ser assim, desnudado, exposto. Meu irmão, essa mensagem diz coisas muito valiosas para nós nesta noite. E a primeira coisa que essa mensagem diz é que esta cena terrível que está diante de nós, que é o quadro que Paulo pinta para a igreja de Corinto, ela na verdade revela o quão terrível o pecado realmente é. Meu irmão, esta cena que é impactante, ela é impactante para nos levar a ver o quanto o nosso pecado é impactante, o quanto a nossa condição de queda e afastamento de Deus é terrível, é absurda. A cruz foi terrivelmente dura, porque o pecado é assustadoramente sombrio. Deus quer que nós vejamos o pecado do mundo como ele verdadeiramente é. Ele quer que nós enxergamos dessa forma. É por isso que quando nós tomamos o pão e o vinho, e eu sei que num exercício de relance, a memória evoca a experiência da conversão, a mudança, quem você foi, de onde Deus te tirou, é impossível não chorar, porque não merecíamos a salvação. Tem um hino maravilhoso da harpa que diz: eu li que Jesus fora preso, de dor a minha alma vibrou. E aí o refrão diz: eu sei que eu era culpado, mas ele sofreu já por mim. Eu sei que ele era inocente, padecendo tudo. O nosso pecado é terrível e precisamos enxergá-lo desta forma. Não passa o pano, não venham atenuar. Ele afasta-nos de Deus. E só a terrível morte da cruz seria capaz de fazer agora, meus irmãos, este pecado ser extinto como se nunca tivesse acontecido. Porque foi isso que aconteceu quando nos apropriamos do seu sacrifício. Fomos justificados por meio da morte daquele que está pendurado na cruz. Aleluia. Mas a cruz de Cristo também, ela realça, meus irmãos, o incrível valor da humanidade. O valor de algo é determinado pelo preço que alguém está disposto a pagar por aquilo. Olha o preço que Deus pagou por nós. Aleluia. Salmo 49:8 diz que a redenção da alma é caríssima. É caríssima. Deus decidiu pagar o mais alto preço por mim, por você. Como um sábio comerciante, Jesus olhou para aquela pérola que ele ganharia em sua noiva e disse: vale a pena, eu pagarei o preço. Nosso valor em seus olhos vai além de qualquer cálculo. Ele morreu a pior das mortes, porque você vale muito para Deus. Você vale muito para Deus. Talvez você veio hoje aqui e precise ouvir isso. E essa não é uma frase motivacional para massagear seu ego. Essa é uma verdade do Evangelho. Você vale muito para Deus. Não importa o que Satanás tenha dito para você essa semana. Não importa esse peso de culpa que você tenha arrastado pelos últimos dias. Não importa a ofensa que você recebeu por essas últimas horas de alguém talvez tentando diminuir você, humilhar você. Você vale muito para Deus. E se há dúvida disso, olha para a cena do Calvário.
Aquele que está lá está fazendo para comprar você. Aquele que está ensanguentado naquela sexta-feira está lá porque reconhece o seu grande valor. Se você é grato por isso, comece a adorá-lo e glorificá-lo agora. Aleluia, 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 aleluia. Mas também a cruz de Cristo demonstra o infinito amor de Deus por nós. Que amor escandaloso, gente. Essa é a mensagem de João 3,16. É um amor que João só pode dizer de tal maneira. A cruz demonstra esse amor por nós. Por isso que Paulo diz: o Cristo que eu trouxe a vocês foi o Cristo crucificado. E não me peça para trocar a mensagem, é esta mesmo, é esta. E é nesta mensagem que sigo. E acredite, embora para uns seja escândalo, para outros seja loucura, já existe gente que entendeu ela. E curiosamente, nem são os mais sábios, nem são os mais poderosos, nem são os mais entendidos, mas por terem entendido, estes homens agora se tornam os mais sábios, porque a própria loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana. É isso que Paulo diz em Corinto. É essa imagem do Cristo crucificado. Retrata o grande amor de Deus por mim, por você. Meu irmão, você é amado de Deus. Você é amada de Deus. Para dessa baixa autoestima. Você é amada de Deus. Deus te ama e te ama com amor infinito, como ninguém será capaz de te amar. Ao tomar este pão na mão, ao tomar este vinho e sentir o sabor dele, lembre-se, Deus te ama. Alamar. Aleluia, aleluia. Mas deixa eu continuar. O Cristo crucificado, a sua cruz também estabelece, acima de todos os argumentos, que o preço da nossa salvação foi completamente pago. É a pior das mortes, é a mais cruel, mas quando ele morre para deixar a dívida quitada. Não há mais nada a ser feito. Satanás sempre reclama da maneira pelo qual Deus honra seus filhos. Ele é o acusador dos nossos irmãos. E ele acusa, meus irmãos, porque Deus usa vasos indignos. Por que ele usa o seu poder para abençoar essa gente? Isso para ele parece injusto. Gente, essa lenga-lenga é de longe. Ele fez isso com Jó e ele faz isso o tempo todo. Mas como é que pode? Você abençoa ele não presta, ele não merece isso. E aí, meus irmãos, no Calvário, Satanás agora fica sem palavra, pelo modo como Deus usa isso. Porque foi no Calvário que Cristo faz um pagamento extravagante, excessivo. Ele pagou lá, com a sua vida, com o seu próprio sangue, com o seu sofrimento, para que não haja mais nenhuma condenação para mim e para você. E eu preciso que você saiba disso, porque ele, meus irmãos, é especialista em trazer à tona a nossa memória pecados já resolvidos. Ele vive revolvendo lixos da nossa vida e procurando coisas que deixamos para trás, para trazer e nos envergonhar. Promissórias que assinamos de maneira inadvertida e que atenta contra nós. Eu não sei se tem alguém aqui se sentindo culpada e talvez planejando nem tomar ceia. Quando passar o pão, você talvez com aquele peso na consciência vai evitar, como se tivesse uma conta em aberto, como se tivesse uma dívida por resolver. Deixa eu silenciar a voz
desta acusação da tua consciência. Meu irmão, se Deus não te condena, toma parte nesse momento com alegria, com confiança, sabendo que a conta está paga. Alamar lagachuraramahaya. Paulo, escrevendo aos Colossenses, diz que a cédula que nos incriminava, gente, foi rasgada, jogada no mar do esquecimento. Não há mais conta, não há mais dívida. Recebe esta palavra em nome de Jesus. Não há mais dívida, não há mais dívida. Pelo amor de Deus, não há mais dívida. Mas para terminar, a cruz de Cristo, ela proclama, meus irmãos, em alto e bom som, o triunfo de um Deus que vence pela fraqueza. Paulo retrata isso, e Paulo retrata como se fosse uma espécie de ironia de Deus, como se Deus estivesse zombando dos poderes desse mundo. Paulo diz: Deus é tão grande que Ele, para vencer os poderes desse mundo, Ele se faz fraco. Deus é tão poderoso que para Ele destruir todos os poderes desse mundo, Ele se torna um ser humano e morre a pior das mortes. Porque se você passa naquela sexta-feira e olha aquela cena, a cena é a da afirmação de que César manda. A última palavra é de Roma. É mais um morto, é mais um condenado, é mais um humilhado. É mais um homem agora envergonhado e nu, exposto, uma morte vil, porque fez por merecer. Oh, se a gente fosse andando nessa estrada e ouvindo essa conversa, diria: vocês estão falando daqueles dois do lado, né? Porque o do meio não. Aleluia. E a gente diz: olha mais pouquinho pro do meio. Está vendo do meio? Parece os outros, né? Mas não é como os outros. Ele vai morrer. Domingo ele vai ressuscitar. E daqui 2000 anos, a gente só vai saber que Pilatos existiu porque ordenou a morte dele. Ele é Deus, Ele é Senhor. Esse é o triunfo dele sobre a vida, sobre a morte. E Paulo diz que ali naquela cruz, ele está expondo à vergonha os poderes desse mundo. Ele está zombando dos poderes desse mundo. Ele está caçoando dos poderes desse mundo. Aquele ato é o ato de Deus pela sua fraqueza, dizendo: eu venço, eu tenho a última palavra, e entrego agora o meu filho, a chave da morte e da vida. Você pode adorá-lo esta noite. O teu Cristo é vitorioso. Levante a mão um pouquinho só. Porque esta é a cena, gente. É por isso que nós cantamos o hino sobre o rosto de Cristo. E cantamos dizendo que ao lembrar daquela cena, não é porque o entristecimento de ser levado pelo rosto machucado, o corpo ferido, ensanguentado, envergonhado. Nós não servimos um Cristo vencido. É por isso que um culto como esse tem lágrimas, e tem festa, e tem cântico, porque o Cristo de Deus é vitorioso, é vencedor, é vencedor, é vencedor, é vencedor. Levante a sua mão. É vencedor. Aonde estão aqueles que também são vencedores por Ele? Mais do que vencedores por Ele. Aleluia. Glorifica a Ele agora.
Por um minuto, glorifica a Ele. Glorifica a Ele, exalte a Ele. Ele está aqui esta noite. Ele está para ser adorado. Que Deus abençoe nossa igreja. Que Deus abençoe nossa cidade. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.